Oi gente, tudo bom? Consciência negra e memória racial na cidade. Há muito tempo eu queria falar desse tema e eu tô feliz que eu vou poder falar hoje. A gente está iniciando o que muita gente chama de Novembro Negro, porque é o mês do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E essa palavra, consciência, para mim sempre foi muito importante porque ela traz muitos elementos. Traz memória, traz identidade, traz história e traz consciência sobre a população negra no país. E a gente que é militante antirracista, militante que quer lutar por um outro futuro e é crítico do presente, necessariamente nós percebemos a cidade, que é essa sobreposição de tempos históricos, como um campo de disputa. Um campo em que a gente critica o presente e a gente também batalha por um outro futuro. O Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos do mundo e é um homem negro, fala que a cidade é uma sobreposição de diferentes tempos históricos no mesmo campo espacial, no mesmo espaço. E essa definição, para mim, ajuda muito a entender a nossa disputa. Porque a gente, que é militante antirracista, que mora nessa cidade, que é excludente e segregada, a gente critica o presente, entende o passado e quer construir um outro futuro. E para isso, a cidade é um campo de disputa. E na verdade, gente, não é só a gente, que é militante antirracista, que disputa o futuro por meio da cidade. Quando a gente vê as homenagens aos colonizadores, aos escravocratas, seja por meio de homenagem, de nome de rua, de estátua, quando a gente vê a história dos bairros, especial no centro de São Paulo, por exemplo, ser embranquecida cada vez mais, isso é uma disputa de futuro. Isso é uma branquitude, uma elite disputando a partir do espaço na cidade para o futuro ser cada vez mais embranquecido e para os povos negros e indígenas serem cada vez mais apagados da história. Então não somos só nós que estamos disputando, a gente está na verdade fazendo uma contradisputa, porque só o fato de ter uma estátua homenageando um colonizador ou a gente ter bairros inteiros que tiveram sua história alterada para parecer um bairro de brancos, isso é uma disputa de futuro. O bairro do Bexiga, por exemplo, no centro de São Paulo, que hoje é muito associado com os imigrantes italianos, sempre foi um bairro ocupado, construído pelas pessoas negras de São Paulo. E existiu e ainda existe uma narrativa de tentar apagar essa história. Tem gente que chega a chamar aquela região onde passava o rio Saracura de Quilombo do Saracura e que hoje está a escola de samba Vai-Vai. Então existem pontos de resistência, mas tem uma narrativa de tentar embranquecer aquela região. Uma coisa muito parecida acontece no bairro da Liberdade, que a gente sabe que é um espaço que tem muitas contribuições de diversos povos, inclusive povos asiáticos, mas que o próprio nome do bairro Liberdade tem a ver com a luta anti-escravocrata que sempre teve naquela região. Tem a ver com ter tido um pelourinho naquela região, com uma forca de pessoas negras naquela região e ter sido um bairro ocupado por negros tanto escravizados como livres. Também é muito pouco falado, por exemplo, até nas escolas municipais de São Paulo, sobre como na região sul, ali no Jabaquara, teve um quilombo organizado de resistência à escravidão e que foi amplamente conhecido, inclusive tinha entrada até a região de Santos, onde tem também um bairro do Jabaquara e também tinha o quilombo do Jabaquara. Então o fato da gente não saber muito pouco sobre as histórias negras nos bairros naturaliza a exclusão, naturaliza o processo de expulsão das pessoas negras das regiões centrais e naturaliza o fato da gente ser cada vez mais colocados em locais com pouca política pública, pouca infraestrutura, pouca habitação, pouca possibilidade de trabalho. Então o fato da gente ter mais consciência sobre a história negra dos bairros e os processos de exclusão que tem a ver com especulação imobiliária, tem a ver com uma série de fatores que nos prejudicam, faz a gente ter mais força e mais consciência para batalhar pelo nosso espaço no ambiente urbano. Isso também nos dá mais possibilidade de entender que é necessário a gente reivindicar que nas periferias, para onde nós, negros, somos jogados, tem que também ser o centro das políticas públicas, das oportunidades de trabalho. Então, falar de cidade, falar de memória e justiça racial na cidade é falar de futuro e é falar de consciência negra. Esse vídeo é uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês sobre como a consciência negra não é só algo que nós negros devemos fazer. Tem que ser uma reflexão de totalidade, para a totalidade da sociedade pensar o quanto que a história nos apaga e o quanto que a disputa urbana é necessária para defender a vida da população negra e a nossa centralidade no ambiente urbano. Então é mais uma reflexão, eu recomendo muito todo mundo se aprofundar nisso. Olhar os movimentos que fazem o resgate da história negra na região do Bexiga, na região de Saracura, na região ali da Barra Funda, na região da Liberdade,
na região do Jabaquara, onde tiveram os quilombos. Tem muita gente fazendo esse trabalho, esse resgate histórico, fazendo inclusive passeios turísticos sobre isso. Tem a Vila Itororó, que é um equipamento público que foi inaugurado há pouco tempo e é muito legal. Eu recomendo, para a gente passar para frente essa disputa. Não só as pessoas negras, mas todo mundo que pensa consciência racial e pensa uma disputa de futuro a partir do ambiente urbano. Eu vou deixar os links que eu comentei aqui embaixo na descrição. Comenta, diz se você gosta, diz o que você pensou, o que você refletiu sobre isso hoje. E é isso, eu leio todos os comentários, também me segue lá no Insta. Grande abraço.